Cheguei, tô na área, eu sou David Cerqueira, seu professor de História Geral aqui no projeto Evolução. Tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz caminhando com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não esquece de ativar o sininho para você poder receber aí a notificação de novas aulas e siga o projeto Evolução no Instagram. Não esquece, viu? Tem um material bem bacana de História Geral e de outras disciplinas também lá no nosso Drive do Projeto Evolução. E o link, professor, o link está aqui na descrição. Olha aí embaixo, clica e confere o material, tá bom? O material da aula de hoje já está lá, dá essa conferida. Na aula passada nós falamos aí sobre o absolutismo, a centralização do poder nas mãos de um monarca, nas mãos de um rei, e que será a marca, a característica política do Estado moderno. E hoje nós vamos falar da característica econômica do Estado moderno. E qual é o nome dessa característica? Vamos chamar aqui de mercantilismo. E o que é o mercantilismo, professor? Olha aí, o mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista. É a manifestação da economia na Idade Moderna. Lembra que eu falei para você na aula 01, se você não assistiu ainda, volta lá e dá uma assistida, que o Estado moderno ele possui duas dimensões, possui duas características principais. O absolutismo, que está ligado ali com a política, né, com a dimensão sociopolítica, e nós temos ali uma dimensão econômica, que é justamente o mercantilismo. Então aqui nós vemos que o mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista. Mas, professor, o que é política econômica? Olha aqui que eu trouxe. Política econômica refere-se à prática econômica de um governo. São as medidas que nortearão as ações do governo no campo econômico. Então, o governo absolutista ele vai precisar de um plano econômico. Ele vai precisar de medidas, de práticas que darão o norte do seu governo. Que práticas são essas que o governo absolutista irão adotar? Essas práticas serão conhecidas, serão chamadas de mercantilismo. O mercantilismo, portanto, olha aqui novamente, foi a política econômica adotada durante o antigo regime. Olha só, na sua prova, o absolutismo também pode vir como antigo regime, ou esse período, né, de monarquias centralizadas do Estado moderno podem também vir sendo chamadas de antigo regime. Então, o mercantilismo ele será adotado tanto pelas monarquias absolutistas quanto pelas monarquias constitucionais. Professor, qual é a diferença entre monarquia absolutista e monarquia constitucional? Pergunta excelente essa sua aí. Eu sei que você pensou isso. Vamos lá. Monarquia absolutista. Absolutista vem de absoluto, de um poder total. Não há ninguém acima deste rei, não há ninguém acima desta rainha, não há ninguém acima deste soberano. E monarquia constitucional, professor, me diga aí. Constitucional, te lembra o quê? Vai cair na sua prova, talvez, né? Tem aí. Tem direito constitucional, né? Então, constitucionais aqui lembra Constituição, um livro com as regras, com os direitos e deveres comuns a todos, não é isso? Pronto. Então, a Constituição ela é maior do que o rei, maior do que a rainha. Esses monarcas, eles têm dever de observar as suas respectivas constituições. E quem são as monarquias constitucionais nesse período, professor? Temos dois exemplos, a Inglaterra e a Holanda. E quais seriam as monarquias absolutistas nesse período? Nós temos Portugal e Espanha. Lembrem que nós temos uma grande ligação neste período aqui, ó, com Portugal. A formação do Brasil, né, vai estar ligada a esta nação europeia aqui, ó, Portugal. Então, esse foi um modelo econômico adotado no capitalismo comercial, ou como também é conhecido, pré-capitalismo. Tá certo?
Vamos lá. Observem, né? O capitalismo ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção com o objetivo de se obter lucros, né? Essa aqui é uma definição que nós podemos ter sobre o capitalismo. E o capitalismo ele terá diferentes fases ao longo da nossa história. A primeira fase dele é este aí, ó, o capitalismo comercial, que vai ocorrer entre os séculos XV e século XVIII, ou seja, vai ocorrer durante a Idade Moderna. E este capitalismo comercial ele estará baseado nisso aqui, ó, nas trocas comerciais. Daí que vem a ideia de comércio, tá certo? Por isso que ele é intitulado de comercial. O capitalismo industrial vai ocorrer entre os séculos 18 e 19, olha aí, 18 e 19, e estará baseado no liberalismo. Vai haver novas concepções sobre a economia, sobre a intervenção do Estado, sobre a função do Estado nesta economia. E aí nós vamos ter alguns pensadores, como Adam Smith, que vai trazer aí qual é a sua ideia de como o governante deve interferir, deve gerir a economia, tá certo? Isso vai ser tema de próximas aulas, fica ligado. E a terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro, que vai ocorrer a partir do século XX. Estará baseado nas instituições financeiras e nos grandes grupos empresariais. Cabe lembrar que nós temos, dentro dessa terceira fase, o chamado capitalismo informacional. Esse capitalismo informacional da revolução tecnológica, da revolução técnico-científica informacional, tá certo? Tanto as revoluções industriais quanto essa revolução nós estudaremos também nas próximas aulas. Aqui é só para a gente relembrar o que é o capitalismo e essas fases do capitalismo. Então, o tema da aula de hoje, o mercantilismo, ele estará inserido aqui, ó, entre os séculos 18, 15 e o século 18, tá certo? Dentro do capitalismo comercial. Por isso que na sua prova também pode vir como o mercantilismo sendo referenciado como um pré-capitalismo, um período anterior a práticas capitalistas, tá certo? Então repare, né? As práticas e essas ideias mercantilistas, elas não foram adotadas de forma igualzinha em cada nação, em cada estado moderno. Porém, nós podemos observar algumas características que são comuns às nações. Toda nação mercantilista, o rei, a rainha, o Estado, o governo, ele irá intervir na economia. Haverá uma intervenção do governo, do soberano na economia. Esse Estado ele terá controle da economia. Eu pergunto a você, o Estado brasileiro atualmente ele é um Estado intervencionista? É a pergunta que vai ficar para você. Né? O Estado ele intervém na economia como os Estados absolutistas, centralizadores faziam? Fica aí a pergunta, responde para mim. Outra coisa, outro mecanismo que o rei vai fazer para proteger a sua nação, lembre que aqui tem um forte sentimento de nacionalidade crescendo, de nacional, e é necessário proteger a minha economia frente à economia estrangeira. É importante o crescimento da minha economia, da minha nação, o desenvolvimento da minha nação. E para isso, eu preciso proteger a minha economia frente a um possível concorrente. E como é que eu vou fazer essa proteção? Bem, o rei ele vai aumentar as taxas alfandegárias dos produtos estrangeiros. Assim, quando esses produtos forem ser vendidos dentro dessas cidades, dentro da nação, né, da outra nação, ele estará mais caro, irá valorizar o produto nacional. Olha, se você tem um produto estrangeiro que está custando, vamos botar para hoje, R$ 100, você tem a possibilidade de comprar um produto nacional que está custando 30, você vai comprar o de 30, meu amigo. Você tem que economizar, a lógica é essa. Então, você vai estar, essa é a lógica do rei absolutista nessa proteção da sua economia. Outra característica que nós vamos observar dessas nações é o monopólio. O governo ele tinha um dirigismo econômico, não tinha? Tinha.
O governo controlava a economia. Além do controle da economia, ele vai controlar e determinar quem comercializava de quem. Quem teria o monopólio de determinado setor, de determinado produto, de determinada especiaria. Então o governo aqui, ó, determina. Ele quem manda, ele quem diz. O governo determina, o cidadão obedece. Ele determina quem tem o monopólio de determinado setor. Outra prática que nós iremos observar dos estados mercantilistas é exatamente o colonialismo, essa prática de estabelecer colônias. Olha só, nós sabemos que as colônias elas são territórios que pertencem a outro e devem dar lucro para a sua metrópole. Lembra aí na aula de História do Brasil que vocês verão o pacto colonial, o pacto que o Brasil estabelece, ou melhor, que Portugal impõe sobre o Estado brasileiro, ou sobre esse território que vai vir a ser chamado de Brasil. O Brasil, esse território, só poderá comercializar, esta colônia só poderá comercializar, manter relações comerciais, manter relações econômicas com uma nação apenas. Que nação é essa? Portugal, que será a sua metrópole. Então, o Brasil, ele foi uma empresa colonial de Portugal. O Brasil ele deveria dar lucro para a sua metrópole, deveria dar lucro para Portugal. E tudo isso, né, estará ocorrendo justamente em prol disso aqui, ó, o metalismo. E o que é o metalismo? Deixa eu consertar isso aqui. O metalismo é a riqueza de... Quer dizer o seguinte, a riqueza de uma nação deveria ser medida pela quantidade de ouro e prata que possuíssem. Olha só, a pergunta que fica é o seguinte, bom, nós temos essas nações todas, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tá todo mundo se informando aí, né? Massa. Mas como nós vamos saber quem é mais rico? O rico é Portugal, o rico é Espanha, e aí? A gente não tem moeda aqui ainda, né? Não tem, o dinheiro está se formando ainda. Como é que a gente vai saber? Aí vai vir alguns pensadores, alguns mercadores, mercantilistas, vão dizer o seguinte, ó, para saber quem é rico, a gente vai contar aqui quanto que tem de ouro, quanto que tem de prata. São os metais preciosos que irão definir a riqueza daquela nação. Por isso que eles ficam, né, que eles irão ficar nessa busca por ouro, nessa busca por prata, nessa busca por metais preciosos, pelas riquezas, tá certo? E uma outra característica desse mercantilismo é esse aqui, ó, a balança comercial favorável. E o que é a balança comercial favorável, David? Vamos lá. Os lucros do capitalismo serão essa balança comercial favorável. Né? Seria exportar mais do que importar. É isso aqui que você tem que lembrar para sua prova. Ó. A balança comercial favorável é exportar mais do que importar. Mas, David, deixa eu revelar uma coisa para você. Diga, eu até hoje não sei o que é exportar e importar. Eu me atrapalho todo com essas duas palavrinhas. Vamos lá. Exportar é mandar para fora, é vender, é despachar, é sair daqui e ir para lá. Então vamos lá. O Brasil ele produzia cana-de-açúcar. O que é que se fazia com a cana-de-açúcar? Exportava. O Brasil, no início de sua colonização, os portugueses pegavam o pau-brasil produzido aqui no Brasil. O que é que eles faziam com o pau-brasil? Exportavam, levavam para fora. Pronto, David, agora entendi o que é exportar. Exportar, então, é vender, é mandar para fora. Né? Isso. E importar, bom, importar é o contrário. Se exportar é vender, importar é comprar. É vir de fora para dentro da sua nação. Então, a balança comercial favorável é esse esforço de exportar mais do que importar. Desta forma, entraria mais moedas do que sairiam mais moedas.
deixando o país em uma boa situação. Observe por que a balança comercial favorável. Olha só, quanto mais exportações nós temos, mais ela vai descer. E aí, quanto menos importações nós tivermos, mais o lado da importação estará subindo nessa balança. Como que eu vou diminuir as minhas importações aqui? Eu vou aumentar as taxas alfandegárias e vou criar leis duras, leis pragmáticas para a minha economia, dentro desse protecionismo e dentro desse nacionalismo econômico do meu Estado forte. E como é que eu posso aumentar as minhas exportações? Bom, eu vou desenvolver a manufatura, né? Ou seja, a produção manual. Eu vou desenvolver os meus monopólios e vou aumentar o meu colonialismo, essa minha prática de estabelecer colônias. Tá certo? Observem o seguinte, eu tenho uma pergunta para você. O mercantilismo teve algum tipo? Não entendi, professor. Explica melhor. Tá, vou te explicar. As nações europeias, elas vão desenvolver tipos de mercantilismo diferentes, sim ou não? Muito bem, sim. Cada nação irá desenvolver um tipo de mercantilismo diferente, mesmo que, em alguma medida, cada um desses aí estejam presentes dentro das respectivas nações. Então, quais são os tipos de mercantilismo que nós observaremos? Primeiro, o bulionismo ou metalismo, o comercial, o mercantilismo de plantagem ou plantation, o industrial ou cobertismo. Então, esse primeiro aqui, vamos falar dele, ó. O bulionismo ou metalismo. Nós já vimos o que é o metalismo. O metalismo é o acúmulo de metais preciosos. É o acúmulo dos metais nobres, ou seja, o ouro e prata. Então, é aquela prática de explorar metais e levar para os cofres europeus. Observe que a Espanha ela vai explorar bastante as suas colônias na América da sua porção, na América Espanhola. E vai levar bastante daquele ouro, daquela prata que ela encontrará para a Espanha. Ok? Então, para os europeus fazerem, dentre outras coisas, a cunhagem de moedas. Quanto mais ouro, mais prata a nação mercantilista tinha, mais próspera era ela. Outro tipo de mercantilismo é o comercial. Comercial te lembra alguma coisa? Me lembra, professor, é aquela propaganda que passa na TV todo dia que eu assisto. Espera aí, meu amigo, tá bagunçando, é? Calma aí, não. Comercial vai lembrar aqui pra gente o comércio, tá certo? É a prática do comércio. É comprar um produto de determinada colônia e revender em outra. Os ingleses, que não tinham colônias tão fartas quanto portugueses e espanhóis, praticaram muito o comercialismo. Observe mais uma vez, vou repetir. Todas as nações praticaram esses tipos de mercantilismo. Porém, uma nação acabou desenvolvendo mais um tipo do que outro. Por exemplo, Portugal vai desenvolver bastante esse tipo de mercantilismo aqui, ó, o plantation. Então, para a sua prova, vai ser bastante importante você lembrar aqui, ó, da plantation, do mercantilismo de plantagem. Essas nações que vão utilizar esse mercantilismo, eles vão adquirir o lucro através da plantação, através da agricultura, através da pecuária. E você precisa lembrar lá para a sua prova que o plantation ele estará baseado, tá? A plantation estará baseado num tripé. Um tripé importante aqui para a gente. Um tripé formado por quê, professor? Olha só, se ele é tripé, ele é formado por três coisas. Isso a gente já sabe. Quais são as coisas? Primeira coisa, a monocultura. Monocultura. O que é a monocultura, professor? É a produção de um único produto em larga escala. Então, aqui no Nordeste brasileiro será produzido bastante cana-de-açúcar. Irá produzir bastante cana-de-açúcar. Um único produto em larga escala. O outro tripé, a outra característica da plantation são os latifúndios. Professor, já ouvi essa palavra em algum lugar, mas eu não me lembro o que é latifúndio. Calma, vou te dizer. O latifúndio
São grandes porções de terra na mão de um único dono. Então, um grande fazendeiro que tem aí grandes terras onde ele planta a cana-de-açúcar e tem uma mão de obra específica para trabalhar nessas lavouras da cana. Que mão de obra é essa? A mão de obra escrava. Escrava, que pode ser a mão de obra escrava dos indígenas ou daqueles trazidos do continente africano. Então, o tripé, a base de sustentação da plantation, é a monocultura, os latifúndios e a mão de obra escrava. E outro mercantilismo bastante utilizado é o industrial ou o cobertismo. Industrial te lembra alguma coisa? É, professor, me lembra indústria. Muito bem. Então, é você pegar uma matéria-prima e transformar em um produto, em uma manufatura. Por exemplo, vou dar um exemplo, olha só. Os franceses, eles compravam a madeira vinda de Portugal, vinda do Brasil, o pau-brasil. O que eles faziam com esta madeira, com este pau-brasil? Eles transformavam a madeira, aliás, eles pegavam algo que tinha na madeira para utilizar na pintura dos tecidos, para tingir as roupas. Então, eles manufaturavam, eles passavam por um processo de industrialização, né? De uma forma ou de outra, mas era, tá certo? Vamos aqui a um exercício para ver se realmente entendemos aí o conteúdo, tá certo? Observem que aqui é uma questão da prova para aspirante da Polícia Militar do Estado do Paraná de 2014, que diz o seguinte: lê o texto abaixo sobre as práticas protecionistas recentes. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos adotaram medidas protecionistas nos últimos 5 anos. As duas principais razões foram a crise econômica internacional e a concorrência da China. Do lado americano, o principal instrumento foi a concessão de subsídios. Já o Brasil fez uso de tarifas de importação, defesa comercial e requisitos de conteúdo local. Assinale a alternativa correta. Preste atenção, viu? Na sua prova, é importantíssimo você se atentar à chamada, ao que o avaliador, ao que a banca organizadora estará te solicitando na questão. Então, aqui ele quer a alternativa correta. Ele não quer a alternativa incorreta. Ele não quer a alternativa errada. Ele quer a alternativa certa. Então, você tem que assinalar a certa. Leia todas as alternativas com bastante atenção. Por isso é importante você fazer bastante questões, porque vai te dar um olhar mais específico para as questões. Vai te dar um olhar aguçado. Eu estou falando baixinho porque aí é uma dica de ouro, viu? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta que identifica as diferenças de contexto histórico e econômico em que a prática do protecionismo foi adotada no período atual e no período da Idade Moderna Europeia. Então ele quer a diferença do protecionismo no período atual. Aqui, esse período atual, se a gente olhar, analisar pela referência dada do texto, seria 2012, né? E a Idade Moderna Europeia, portanto, o protecionismo do mercantilismo. Vamos às alternativas. Alternativa A. Antes de lermos as alternativas juntos, eu peço que você pause o vídeo, tente responder sozinho, me diga no comentário qual é a resposta correta. Tá certo? Pausou? Vamos lá. No período moderno, alternativa A, né? No período moderno, o protecionismo era parte integrante do renascimento comercial. Olha, você precisa ter um olhar afiado na sua questão. Leia tudo com atenção, preste atenção no que ele vai colocar, porque o seu examinador ele vai encher sua prova de pegadinha. A banca examinadora vai encher sua prova, eles amam isso, vai encher sua prova de pegadinha. Mas você está estudando e você não vai cair nessa pegadinha deles. Então, período moderno, protecionismo é do renascimento comercial? Não, é do mercantilismo. Então, eu nem leio mais o resto. Ele quer que você perca tempo. Você já identificou o erro da alternativa? Meu amigo, minha amiga, vamos para outra. Não demora muito. Lembre, tempo é importante no seu concurso. Quanto menos tempo você perder aqui em história ou em outra matéria que você tenha facilidade,
vai ser mais tempo para você fazer sua redação, para você ir para uma matéria com mais dificuldade, fazer aí matemática, seja lá qual for. Alternativa B. No período moderno, o protecionismo era parte integrante do iluminismo. Era do iluminismo? Eu acho que não. Olha, eu tenho certeza que não. Era do que? Mercantilismo. Iluminismo não é um sinônimo para mercantilismo. Muito pelo contrário. Então, já elimina aqui a alternativa. Não vou nem ler o resto. Não me interessa. Se eu já identifiquei o erro de primeira, vamos para outra alternativa. No período moderno, o protecionismo era parte integrante do mercantilismo. Tá errado, professor? Oh, tá errado, rapaz? Oxe, tá certo, ó. Protecionismo da era moderna é uma característica do mercantilismo. Até aqui está correto. Vamos continuar lendo então. Não sei se o resto está certo, vamos ler. Caracterizado por intervencionismo estatal, certo? Metalismo, muito bom. E balança comercial favorável e colonialismo, corretíssimo. No período atual, o protecionismo é alvo de contestações em nome da liberdade de mercado, no contexto de capitalismo financeiro globalizado. Professor, acho que essa questão aqui pode ser a correta, mas esse negócio de período atual aí eu tô por fora. Então vamos para outra alternativa para a gente verificar aí se essa aí que é a correta. Mas por enquanto essa é a mais certinha, né? Alternativa D. No período moderno, o protecionismo era parte integrante do mercantilismo. Tá vendo, professor? Que eu acho que não é aquela, olha aí, do mercantilismo, ó. Tá vendo? Até aqui tá certo. Tá certo? Você vai marcar essa? Lê o resto, rapaz. Não vai logo assim não, vamos na calma. Caracterizado por imperialismo, padrão ouro e intervencionismo estatal. Bom, imperialismo será uma prática executada lá no século XIX, no neocolonialismo. Nesse colonialismo, não falamos em imperialismo. Então, a alternativa aqui, ó, tá errada. Tá errada. Tá certo? Vamos lá. Alternativa E. No período moderno, o protecionismo era parte integrante do liberalismo. Muito pelo contrário. Liberalismo, o próprio nome diz, liberal, libera tudo. Protecionismo, meu amigo, é um antônimo de um liberalismo. Você proteger, você intervir, é o contrário de você não intervir, de você liberar geral. Então, até aqui a alternativa correta, a mais correta para a gente foi qual? A alternativa C de casa. Então, a resposta correta, ó, C. Mais uma questão aí para você gabaritar. Já está avançando aí seu concurso. A aula de hoje vai chegando ao fim. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, então lá no Instagram do Projeto Evolução. Será um prazer te responder. Vamos juntos nessa jornada. E lembre, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. E disse isso não fui eu, foi José de Alencar. Foco na missão. Até a próxima aula.